Seja bem-vindo ao Falando do Evangelho, São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vou falar algo importante. Quando nos reunimos no nome de Jesus, nunca haverá um momento em que Jesus não esteja falando. Nunca haverá um lugar em que Jesus não esteja presente. Alguém pode perguntar, mas como pode ser isso? Porque está escrito na palavra do Senhor, em Mateus capítulo de número 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E fique sabendo que eu e você, neste momento, somos 2 reunidos em nome dele. Portanto, sinta a presença e ouça a voz do Senhor. O Senhor hoje fala a um povo que ama, antes de tudo, a sua palavra. Um povo que vive a palavra e tem vida com Deus, que prega aos ouvidos, mas também prega aos olhos. Quero lhe falar de Martinho Lutero. Lutero exemplificou bem como a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. Certa vez, Lutero falou a Erasmo de Roterdã: a diferença entre você e eu é que você se coloca acima das Escrituras e eu me coloco abaixo da autoridade das Escrituras Sagradas. Certamente, fechado este livro, é só um livro. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, ela é Deus falando ao homem. Quando observamos o texto, encontramos algo singular. O historiador Flávio Joséfo afirma que havia um hábito em Israel, entre os pescadores no mar da Galileia. Durante a seca, na estiagem de chuvas, eles levantavam cabanas na areia, construíam cabanas para se abrigarem. Mas era comum, repentinamente, chegavam as chuvas e as cabanas eram destruídas e arrastadas pela enxurrada. Jesus, ele usa esta imagem que estava viva na memória do povo e propõe uma parábola. E nessa parábola, uma casa foi edificada na areia, sem alicerce, que revela a insensatez. A areia representa os conceitos humanos, antagônicos às Escrituras. A outra casa, porém, foi edificada na rocha, revela o homem prudente. A rocha não é o Cristo humano, mas o Cristo Logos, o Verbo, a palavra que revela a vontade do Pai que está no céu. Edificar a casa na rocha é praticar a palavra. E sobre as 2 casas desceu chuva, correram rios e sopraram ventos. A casa edificada na areia caiu e diz a palavra que foi grande a sua queda. Mas a edificada na rocha manteve-se firme, alicerçada. Ouvir a palavra e vivê-la nos leva a uma vida abençoada. Mas, se não pratica, a casa cai. Provérbios 4, versículo 2, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino, porque se deixar, a casa cai. Fique atento a 5 situações que a casa cai. Quem tem ouvidos, ouça. Primeira situação que a casa cai, Lucas 5, versículo 57, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odre velho. Odres eram recipientes feitos geralmente de pele de carneiro, usados para armazenar líquidos. Jesus diz que ninguém põe um vinho novo com um odre velho.
O motivo é que o vinho novo, em seu processo de fermentação, expande a estrutura do couro. Já sem elasticidade, ele acaba se rompendo. E é com esse pano de fundo que Jesus propõe essa parábola. O vinho novo representa a nossa vida nova em Cristo Jesus, vida dirigida pelo Espírito Santo. A nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. O odre velho representa a vida velha, a velha criatura, o estilo de vida antigo. Estilo de vida. O estilo de vida é um conjunto de hábitos e costumes de uma pessoa. Portanto, onde vai, com quem anda, o seu linguajar, o seu vestir, os seus limites impostos na sua vida. É a nova vida com o estilo de vida antigo. Se colocar o vinho novo em odre velho, a casa cai. Segunda situação em que a casa cai, está escrito em Efésios, capítulo de número 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo. Honrar pai e mãe. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer é cumprir regras, mas honrar é respeitar, amar com palavras e ações, com o coração cheio de gratidão. Honrar e amar é para a eternidade. Porém, se você não honrar pai e mãe, a casa, ela cai. Terceira situação em que a casa cai. Você, cristão, ouça. Hebreus 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Talvez não exista no Novo Testamento versículo mais importante do que esse, pois nos afirma a absoluta necessidade de santificação para a salvação. Um aviso ao crente linguiça, que é aquele que é só uma pelinha de cristão, o restante é carne pura. Porém, se não santificar a sua vida, a casa cai. Quarta situação que a casa cai. Namorados, ouçam esta palavra. Provérbio 30, versículo 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Logo, a águia no céu e a cobra na rocha e o navio no mar, ele tem uma marca em comum. Eles não deixam rastro por onde passam. Isso nos ajuda a entender o caminho do homem como uma virgem, sem pecado, sem manchas, honrando a Deus nos seus caminhos, porque se deixar rastro, a casa cai. Quinta situação em que a casa cai. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Se quiserdes me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. O profeta Isaías registra uma promessa de Deus que está relacionada a uma escolha, seguida de uma decisão. Todos nós desejamos que a bênção de Deus sobre a nossa vida nos proporcione o melhor desta terra. Mas a condição a ser cumprida é ouvir a voz de Deus. Mas se não ouvir a voz de Deus, a casa cai. Eu sou o pastor Wagner Obama. Que você esteja firme na rocha e a sua vida seja alcançada pela bênção de Deus. E eu lhe deixo sobre a sua vida a paz do Senhor. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, é muito importante. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nos ajude a divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.